Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é o seguinte, você já parou pra pensar por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Você pode até falar, foi porque eles comeram a maçã. Mas não, a maçã é só uma metáfora. É uma história inventada para poder educar as crianças, igual antigamente os avós principalmente, né? Mas os pais também falavam pros filhos, olha filho, não chega em casa tarde, porque senão o lobo mal vai te pegar. Não mente, não desobedece o professor, senão o homem do saco vai te pegar. Enfim, para educar as criancinhas. E, na verdade, a maçã representa o conhecimento, o fruto do conhecimento, ter consciência, né? Ter uma mente, um senso crítico, saber discernir as coisas, ter informação. Será que é isso? Porque se for isso, por que Deus, depois de criar, né, o ser humano, não ia querer, não ia desejar, não ia gostar, não ia deixar o ser humano ter o conhecimento, né, ter o bom senso, o senso crítico, saber discernir as coisas, saber pensar, evoluir mentalmente, evoluir intelectualmente, né, ter tudo. Não faz sentido, porque Deus, depois de qualquer tipo de Deus, né, que criasse os seres inferiores e querer que os seres inferiores evoluíssem. Porque que tipo de Deus iria criar um ser inferior e querer que aquele ser inferior ficasse sempre ali sendo um ser inferior, né? Criasse um ser para ele ser um ser inferior. Já criasse ele errado, para ele já ser um ser inferior, já nascesse, só a existência daquele ser já significa que ele está errado. Que tipo de Deus é querer um ser desse, né? Que tipo de Deus seria esse que ia criar um ser para ele ser inferior sempre e tal? Mas, se não é a questão do conhecimento, se a maçã não representa o conhecimento, a maçã representa o sexo. Você pode falar que a maçã significa sexo. Deus não queria que Adão e Eva transassem. Mas, se crescei-vos e multiplicai-vos significa transar, então já tem uma incoerência aí. Então Deus seria bipolar, né? Então isso é um absurdo, não faz sentido. Mas então o sexo é uma questão de putaria, porque sexo é só depois do casamento. Mas lá no paraíso só existia Adão e Eva, não existia nenhum padre, não existia nenhum rabino, nenhum papa, nenhum pastor para poder casar Adão e Eva. Então se Adão e Eva transassem, seria fora do casamento, porque eles não eram casados. Aí eles seriam punidos sim, por isso eles seriam expulsos do paraíso. Mas, né, a gente tem que lembrar que Deus não queria que Adão transasse, porque Deus não fez a Eva de cara. Deus fez o Adão e não fez a Eva. O Adão que teve que lembrar a Deus, o Adão teve que pedir para Deus fazer a Eva. O Adão teve que ir atrás de Deus. Oh, você não está esquecendo de nada, não? Todos os outros seres vivos aí, todos os outros animais, todas as outras formas de vida aí, todas as espécies têm o macho e a fêmea, e na minha espécie só tem eu. Cadê a fêmea? Cadê minha parceira? Para eu poder fazer com ela o que eu vejo os machos das outras espécies fazerem com as fêmeas das outras espécies? Cadê minha parceira? Que história é essa? Aí ele lembrou Deus de fazer a Eva, só que Deus, como bom comerciante que é, porque afinal Deus é Deus, e Deus sendo Deus, ele é Deus em tudo, ele é melhor em tudo. É o melhor comerciante de todos, é o melhor filósofo de todos, é o melhor médico de todos, é o melhor personal trainer de todos, é o melhor tudo de todos. Todas as profissões de Deus é o top de tudo. Então, ele, como bom comerciante que é, falou para Adão, beleza, eu faço a Eva, faço a sua companheira. Mas não é de graça, passa o Pix aí. Mas Adão não tinha Pix naquela época. E Adão também não quis vender os olhos da cara. Então Adão pegou e falou assim, beleza, toma uma costela aqui, te dou uma costela, troca tem uma parceira da minha espécie para eu poder fazer igual eu vejo os machos das outras espécies fazer com as fêmeas das outras espécies. Né? Mas aí, tipo, que tipo de Deus iria proibir, iria condenar, iria falar que é errado, falar que não pode, que os seres inferiores que ele criou não podem usar os órgãos genitais para terem prazer carnal, que é errado. Os seres que ele criou não podem ter prazer carnal. Os seres que ele criou, apesar de ter criado a carne para esses seres, os seres que ele criou não criou para ter prazer carnal. Ele criou aqueles seres para aqueles seres ficarem idolatrando ele, ficarem lá temendo ele, ficarem lá implorando por ele, pedindo para ele, salvar para ele, ajudar esse ser inferior a subir, a melhorar. Que tipo de Deus seria esse que criaria um ser com essas finalidades? Não é verdade? Ele tem que pensar, parar e analisar, usar o bom senso, o senso crítico, né? Usar a lógica, a coerência, buscar o que faz sentido e o que não faz sentido, para a gente não ser enganado e manipulado. Essa é a questão.
Paz para todos, fui.